boa tarde, boa noite. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Não sei que horas você está assistindo essa reflexão, por isso eu te cumprimento dessa forma. Eu hoje quero ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 até o 14, que diz assim: Jesus também contou essa parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou bem longe e levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que esse homem e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Hoje quero falar para você sobre uma postura que agrada a Deus, um comportamento, atitudes que agradam a Deus, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiramente dizer que um templo, sempre foi visto como um lugar de quem quer se aproximar de Deus. Por que isso? Porque um templo ele é construído para ser um local de adoração, um local de oração, de sacrifícios, de louvor e assim sucessivamente. E a parábola que Jesus está contando aqui é justamente sobre 2 homens que estavam subindo a um templo. O primeiro deles, Jesus destaca, era um fariseu. E quem era fariseu? Fariseu era um grupo religioso dentro do judaísmo. Os fariseus, por alguns considerados seita, eles eram tão religiosos, extremamente religiosos e também éticos e cumpridores da tradição judaica. Por outro lado, cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo. Pense nos dias atuais. Quem é que gostaria de um cobrador de impostos batendo na sua porta para cobrar até aquilo que você tem de precioso, caso você não tenha dinheiro para oferecer? Era considerado pelos judeus como traidores da nação e opressores do povo. Sabe por quê? Porque nesse período o povo judeu estava sendo dominado pelos romanos. Então esses judeus não aceitavam essa dominação e muito menos que um outro judeu estivesse cobrando ao seu próprio povo para dar a um outro povo dominador, que era no caso os romanos. E aí, uma coisa que me chama a atenção: 2 cidadãos de um comportamento muito diferente, mas Jesus vai usar os 2, a conduta dos 2, a vida dos 2, para nos ensinar hoje aqui. Um fariseu, extremamente religioso, ético, cumpridor das tradições do seu povo. O segundo, cobrador de impostos, mal visto, visto como usurpador, ganancioso e traidor da nação. Certamente, fossem nossos dias atuais, nós poderíamos dizer qual deles teria a postura que mais agrada a Deus. Mas vejamos a parábola que Jesus conta e o que é que ele pretende nos ensinar. A postura que agrada a Deus, não na nossa visão, não no nosso olhar, mas no olhar de Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer é que Deus não julga segundo padrões que estão diante dos nossos olhos, porque Ele julga, sim, o nosso interior. Ele vê, Ele conhece o nosso interior. Veja a postura desse fariseu. Era um homem frequentador, assíduo de um templo. Fosse em nossos dias, diríamos, ele era membro de uma igreja, mas ele era frequentador assíduo do templo. Homem de oração,
homem que ficava em pé no meio do templo e orava. Perdão. Homem que tinha uma postura ética invejável. A Bíblia diz que ele era liberal, não era ganancioso, era muito religioso, honesto, cheio de moralidade. Olha só o que ele diz. Eu agradeço porque não sou avarento. Que homem liberal, homem doador, não sou desonesto, não sou imoral. E o que um homem que tinha uma conduta tão ética, uma postura tão religiosa, que tipo de defeito esse homem poderia ter, para nós compreendermos no final desse texto? Era um homem que, primeiramente, além de ser ético e religioso, ele tinha um pequeno problema. Ele era acusador. E a Bíblia diz muito bem quem é o nosso acusador. Qual o papel do inimigo, qual o papel do diabo? É estar nos acusando todo o tempo. Então, ao mesmo tempo que esse homem orava, mostrava que tinha uma postura ética, ele diz assim: não sou desonesto nem imoral como as outras pessoas. Ele acusava todo mundo de ser imoral, de ser desonesto, muitas pessoas. E dizia mais: agradeço-te também, porque não sou como esse cobrador de impostos. Era um homem que julgava os outros. Ele vê o cobrador de impostos sentado lá no templo, dentro do templo, ele aponta para ele e diz: eu não sou desonesto como esse cobrador de impostos. Olha só, um homem que acusava, um homem que julgava, um homem que diante dos olhos das pessoas era um exemplo de retidão. Agora, diante de Deus, veja a postura desse cobrador de impostos. O cobrador de impostos, eu penso, ele tinha até vergonha de entrar dentro do templo, tinha dificuldade de entrar dentro do templo, vivia envergonhado, talvez entrasse de cabeça baixa, porque ele sabia que ali muita gente iria julgá-lo. Será que nós temos vergonha do que somos ou do que fizemos hoje? Quem sabe? Esse homem não devia viver uma vida reta, uma vida honesta. Porém, o que diferenciava nele, gente? Ele tinha uma postura que chamava a atenção de Deus, a ponto de Jesus destacá-lo. O que ele era? Ele tinha sinceridade de sentimento, ele era verdadeiro, era humilde, reconhecia o seu pecado e clamava a Deus por seu perdão e por sua graça. Esse homem reconhecia que ele era errado, esse homem reconhecia que ele era pecador, mas ele pedia perdão a Deus e dizia: Senhor, eu não sou merecedor. Um homem humilde, um homem reconhecedor dos seus erros. Então veja, por mais que esse fariseu fosse religioso, fosse ético, era orgulhoso, era vaidoso, acusador, julgador, mas o cobrador de impostos era humilde, era arrependido, pedia perdão a Deus. A segunda coisa que eu aprendo, até porque o nosso tempo é pouco, que a graça de Deus é maior do que o pecado, gente. Muitos tentam traduzir graça, mas não conseguem. E o que é graça? Graça é aquilo que a gente não paga. A expressão que a gente usa, isso foi de graça, eu não paguei. O sacrifício de Jesus na cruz não é para ser pago, porque ele já pagou. A nossa salvação é pela graça, porque Jesus já pagou por nós. Graça também é alegria, é satisfação, é paz. Por isso alguém diz para você: fulano está de graça. Por quê? Porque ele está alegre, ele está feliz, ele recebeu um grande presente sem ter que pagar. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Terceiro lugar, nós semeamos e o fruto, quem nos dá é Deus. Essa é a postura de quem quer agradar a Deus. Veja só, esses dois homens semearam em sua oração. A diferença está na semente, a forma como plantaram. Um plantou a sua oração, a semente da sua oração, com arrogância, com vaidade, com prepotência, com presunção. O outro plantou a sua semente em oração com humildade, com arrependimento,
com pedido de perdão e misericórdia a Deus. Veja, um vai voltar para casa perdoado, é aquele que se humilhou, se arrependeu, pediu perdão e graça a Deus, mas o outro, com um coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ira, de tanto ficar acusando os outros, um foi exaltado por Deus e o outro foi abatido. E a pergunta que eu faço hoje é: que postura nós temos tomado diante de Deus? Quem é que queremos agradar quando vamos à casa de Deus? Ou quando nós convivemos com o nosso próximo? Quem é que desejamos agradar? Querido, que tenhamos uma postura que agrade a Deus, e não somente as pessoas, e não simplesmente quem está do nosso lado, porque Deus, Ele não vê apenas a nossa aparência, Ele vê o que está em nosso coração. Pense nisso. Ame a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos a ter uma postura que te agrade, que possamos pensar, ó Deus, no amor que temos que ter por Ti e que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que sejamos menos julgadores, menos prepotentes e arrogantes, Pai. Que sejamos mais humildes. Que nós sejamos, Pai, mais arrependidos, mais simples, para alcançar aqueles que tanto precisam. Muito obrigado por conhecer a Tua palavra. Muito obrigado por esse dia, por essa noite. A Ti entregamos nossa vida, nossa família, todos aqueles que são ao nosso redor. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe, querido. Um beijo no seu coração.